Olá, eu sou Paulo Kakinoff, CEO da Porto. Geralmente, executivos como eu falam mais sobre negócios, mas aqui no Por Todos o papo é outro. É sobre gente. Viemos conversar com pessoas que têm muito a nos ensinar a partir de suas histórias, ideias e visões de mundo. Vamos nessa? No episódio de hoje eu converso com um amigo muito especial, que há 43 anos dedica sua vida a Porto. Filho de uma cobradora de ônibus e de um comerciante, Rivaldo Leite saiu do sertão da Paraíba aos 8 anos para chegar em São Paulo e começar a trabalhar ainda menino. Ele foi engraxate, frentista de posto e office boy até iniciar sua bela e longa carreira no mundo dos seguros, chegando à posição que ocupa hoje, de CEO da nossa vertical Porto Seguro. Uma trajetória marcada pela humildade, pelo entusiasmo e por um genuíno amor por servir, ou seja, uma capacidade ímpar de identificar as necessidades e desejos das pessoas, entregando sempre mais e melhor do que o que foi combinado. Com vocês, Riva. Riva, esse lugar, para você, acho que tem um significado, né? Um não, Caqui, acho que tem vários, mas o primeiro deles é que foi aqui, exatamente nessa sala aqui, que eu preenchi a minha ficha de emprego, no dia 14/10/80. Só 45 anos atrás, parece que foi ontem, muito rápido tudo isso. Que sentimento que te dá imaginar que isso aqui nós estamos no bairro de Campos Elíseos, num casarão de uma família tradicional do ciclo cafeeiro. Exatamente. E aí chegou um menino aqui. Quantos anos você tinha? Tinha 14 anos. E a sensação que você teve de entrar aqui foi qual? Primeiro, Caqui, ele era um casarão um pouco diferente desse. Ele foi completamente restaurado depois, não lembro exatamente quando. E na época, em 80, o casarão, eu lembro assim que ele era um casarão branco e era uma casa normal. Não tinha essa aparência que tem hoje. Eu lembro até hoje, era aquela mesa de banco de aula, faculdade. Carteira, tipo carteira escolar. Carteira, tal, uma bic e uma ficha. Né? Exatamente isso, né? E tipo, ó, aguarde. aguarde quando tiver uma oportunidade, chamaremos você. Mas quem era o Rivaldo? Em que momento de vida você estava naquela época, quando você veio? Olha, no momento de vida daquela época, eu estava assim, antes eu trabalhava num posto de gasolina. Né? Eu fui frentista, trabalhei na loja de conveniência, fazia meio que faxina no posto de gasolina e tal. E eu tinha um primo que ele era office boy em São Paulo e todo dia ele pegava o ônibus em frente ao posto de gasolina. E eu achava aquilo o máximo, ele falava de boca cheia, eu sou office boy, eu sou office boy, você trabalha no posto de gasolina. E aquilo me encantava muito, então eu comecei a ter esse sonho de querer ser office boy um dia, de querer trabalhar em São Paulo, que era muito chique, né? Eu morava em Ferraz e Vasconcelos. Você é de Ferraz? Você nasceu em Ferraz? Não. Eu nasci no interior da Paraíba, numa cidade chamada Pombal. Ela fica mais ou menos a 600 quilômetros da capital, João Pessoa. E eu lembro muito também, o meu pai tinha o que lá na época chamava-se bodega, que era tipo um armazém, um bar, uma mercearia. E eu lembro muito bem do meu pai trabalhando ali e eu meio que nos primeiros anos de vida eu ficava muito no balcão. Talvez dali venha um pouco dessa coisa de comercial, de vendas, porque praticamente eu nasci em um balcão, né? Eu lembro muito bem desse balcão. Foi uma infância feliz, Iva? Você lembra? Você tem boas memórias? Olha, foi uma infância feliz. Eu sempre fui uma pessoa feliz, muito, até hoje. E pretendo ser até os últimos dias. Foi uma infância feliz. Eu lembro que nós viemos para São Paulo, eu lembro que nós viemos de ônibus. Imagina, vim da Paraíba para São Paulo de ônibus, quase 4 dias e 4 noites.
E você não tinha saído de Pombal antes, ou tinha? Já tinha? Não, primeira vez. E dá para lembrar desse dia? Você lembra o que foi ver a cidade assim? Eu lembro que eu cheguei, como toda rodoviária, aquela bagunça, aquele monte de gente, tinha uma tia nossa esperando a gente, e naquela época não era mala que você trazia as coisas, era aquele saco, né? Saco de arroz, de feijão, que não era feijão, mas era roupa ali. Era uma coisa assim, bem complicada, bem difícil assim. E olhava assim para São Paulo, aquele monte de prédio, aquela coisa, né? O que eu estou fazendo aqui, né? E aí minha mãe começou a trabalhar de cobradora de ônibus. Trabalhava de cobradora de ônibus. E eu lembro assim, eu tenho a cena muito clara, porque o ônibus passava em frente ao posto de gasolina que eu trabalhava. E você via sua mãe? Pô, minha mãe mandava beijo, eu mandava tchau para ela, umas 3 vezes por dia. Tinha o número do ônibus dela, que eu não vou lembrar agora, mas eu já sabia o horário que ela passava. Você foi trabalhar no posto, foi seu primeiro emprego? Foi. E você tinha quantos anos? Eu acho que eu tinha no posto, eu tinha 12 anos. E ficou até? Fiquei até os 14. Quando o presidente da Porto Seguro passa em frente ao posto, qual é a sensação que você tem? Olha, já faz um tempinho que eu não passo em frente ao posto, mas a última vez que eu passei no posto, eu parei o carro, eu fui até lá, não tinha ninguém, a própria pessoa, o filho também não estava lá. Eu dei uma volta no posto, eu fui lá onde lavava o carro, onde trocava o óleo, a loja de conveniência também não tem mais. E eu fiquei ali muito emocionado, né? Muito sair dali, quanto tempo ali, e ali eu era feliz pra caramba, ali eu ajudava a minha família já. Então, assim, é uma sensação assim, tipo, pô, será que é verdade isso tudo? Até hoje eu tenho essa coisa, será que é verdade? Será que mereço tanto? Será que fiz tanto assim para merecer tanta coisa, né? O que mais te marcou assim como dificuldade nessa trajetória, que é uma superação que você hoje se orgulha de ter obtido? Olha aqui, para uma criança que sai do interior, que sai do sertão da Paraíba, e chega aqui com sotaque completamente todo errado, não falava direito, mal falava, encarar um banco de aula numa escola em São Paulo foi muito difícil mesmo, porque na época não tinha essa coisa de bullying, tinha outros nomes, né? Mas foi muito difícil, porque era muita gozação, muito, olha o Paraíba, olha não sei o que, olha não sei o que lá, blá, blá. Ele fala diferente, ele fala errado, tal. E aí isso já em São José dos Campos, eu comecei a me tratar, porque eu comecei a subir na vida, a crescer muito, e eu achava que aquilo era passageiro, que a qualquer momento aquilo ia acabar. Por quê, Rivan? Eu não sei, porque eu comecei a me destacar muito. Eu era um office boy, que virei datilógrafo, que fui digitador, que fui para Santo André como assistente, que virei coordenador, que fui convidado por uma multinacional, que fiquei 1 ano e meio fora, que voltei para abrir a sucursal de Mogi das Cruzes, que depois me ofereceram São José dos Campos. Então, tudo aquilo, se você... Sabe aquela coisa que jogador de futebol que não tem base, que se perde? Então, acho que em algum momento eu fiquei com medo de se perder, de que aquilo era um sonho, que aquilo era passageiro. E aí eu comecei a fazer terapia. Eu fiz 18 anos de terapia. Um dia ela falou, Rivaldo, presta atenção numa coisa. Você se sente o filho da empregada no banquete dos patrões na virada de ano, na ceia de Natal. Entenda que, como vários talentos da música, do esporte, etc., você é um para negócios. Ela falou assim, olha, ninguém tem culpa, nem você, de você ser o Ronaldinho fenômeno dos negócios, dos corretores de seguros. Imagina que eu sou um universitário, estou numa plateia e você está fazendo uma apresentação e eu faço a seguinte pergunta para você. Rivaldo, para ser o presidente de uma seguradora,
qual foi o principal atributo, escolhe um só, que você acredita que eu preciso desenvolver para fazer um trabalho tão bom quanto o que você fez? Eu acho que determinação. Acho que determinação, foco, disciplina, tá sempre tentando fazer parcerias externas e internas. Eu acho que tem que ter prazer, tem que ter tesão no que faz. O resto é consequência. Para os teus filhos, o que você está passando disso tudo? Olha, para os meus filhos, eu sempre aqui tem uma coisa assim da independência, né? Eu acho que todo ser humano tem que ser independente, né? Então eu falo muito disso para eles, dessa coisa da independência, do amor ao próximo, do cuidado do próximo, de que alguns valores da vida não se perdem, que é pai, mãe, primos, parentes, amigos, etc. Ser uma pessoa justa, né, digna e que trabalhem, né, que mesmo não passando as necessidades que eu passei na fase deles, na idade deles, e nem tive, mas não tive 5% das oportunidades que eles tiveram de estudar fora, de ter inglês, de ter francês, espanhol, não tive nada disso. Então eu tento mostrar o que eu acho da vida, mas cada um tem a liberdade de seguir o caminho, de seguir a preferência, né? As pessoas, mas nenhum deles seguiram seguros, eu acho que dificilmente vão seguir. A gente quase que te sequestrou hoje para você bater esse papo com a gente aqui no Por Todos, e eu sei que você está correndo para pegar um avião. Como eu ainda quero te fazer algumas perguntas, eu vou te propor te dar uma carona. Porra. Te levo de Kombi, que tal? Eu ia falar, só se for de Kombi. Vamos embora, e a gente continua esse papo vambora. Mais um pouquinho? Vamos lá? Vamos embora. Vamos lá, Riva. Vamos lá. Bem-vindo à Cobosa. É lindosa. lindosa. Vamos lá. Tá em cima da hora pro teu voo, né? Vou te deixar na garagem para você pegar o carro, então. Ô, Riva, mas a gente falou bastante da tua trajetória até aqui, né? E o pra frente, cara? O que você tem de visão em relação ao teu novo papel? Olha, Kaki, primeiro eu estou muito feliz com tudo isso, com a história, 60 anos de idade, 45 anos de mercado, toda essa história de Porto Seguro, dos corretores, né? E olhando para o futuro, assim, eu acho que eu vou me sentir mais útil ainda, mas de uma maneira um pouco diferente, de uma maneira, assim, utilizando mais da experiência, do que já viveu. Você vê algumas coisas e fala, olha, eu acho que por aqui não vai dar legal por causa disso, a gente já viveu isso. Vou ser útil também para os corretores também, porque eu quero viajar bastante, mas eu quero fazer uma agenda, que essa agenda se misture entre lazer e aprimorar mais ainda a bagagem do conhecimento. Agora, Riva, tudo isso também podia perfeitamente ter te colocado numa posição de ser um cara bem menos acessível ou talvez autoconfiante em excesso, né? Não é o caso, ao contrário, você é um cara que trilhou todo esse caminho de inegável sucesso, mas permanece humilde. Eu acho que essa é a palavra. Tá certo isso, cara? Que eu sempre acreditei na simplicidade. Eu adoro simplicidade. Eu gosto de ambientes legais, de museus, de bons restaurantes, etc. Todo mundo gosta. Mas um lugar simples e lidar com a simplicidade, com as pessoas simples, ouvir a todos, mas ouvir ouvindo, né? Tem muitas pessoas que ouvem, mas não entra, está ali por uma obrigação. E essa coisa da simplicidade, eu acho que eu vim de berço, minha família é muito simples, mas a história da Porto, a história da família Garfinkel, você também,
e várias outras pessoas que passaram pelo teu cargo, são pessoas muito simples. Então essa coisa da simplicidade, eu acho que ela está muito intrínseca dentro da companhia o tempo todo. Então, se você já nasce de um berço de simplicidade e o ambiente te favorece a você dar sequência, não tem por que não ser assim, né? Eu gosto muito da simplicidade. Para mim, simplicidade, ela combina muito com alegria. Eu acho que onde tem alegria, tem simplicidade. Vou te liberar para você pegar Valeu, o teu voo. Keki. Pô, Obrigado, foi coração, maravilhoso. tá? Muito obrigado. Viu? Valeu mesmo. Eu vou agora para mais um voo. Vai com Beijo, Deus, Keki. tá? Obrigadão, Beijo, cara. obrigado, Valeu. obrigado. Tchau. Tchau, tchau.